ato contínuo, como diz no presbitério, vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Cadê o Mateus para me ajudar de novo aqui? Não quer abrir o negócio aqui não. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Não quer abrir. Marcos 14, do 32 ao 42. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam aí? Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo já é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por podermos nos reunir mais uma vez nessa noite e poder te servir, te adorar, te glorificar. O Senhor que é digno de toda adoração, de todo louvor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora durante a exposição da palavra. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Alimenta, ó Deus, a nossa alma. Nos desafia, nos quebrante, nos anime, nos fortaleça. Cumpra os propósitos santos do Senhor em nós, através da exposição da Sagrada Escritura. Abençoe a tua igreja, Pai, com a tua palavra, para que o Senhor seja engrandecido e honrado. Dá-me graça de ser fiel. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez a maior angústia que pode nos acometer é justamente aquele sentimento de que você não tem como sair de uma situação difícil. É uma situação às vezes constrangedora, às vezes dolorosa, e você sabe que não tem como sair dela. E você sabe que não será fácil enfrentar esse sofrimento que vai vir pelo caminho. Você já sentiu isso? Você já se viu numa situação que você sabe que tem que enfrentá-la, ela é muito difícil e não tem como fugir dela? Bem, essa é a situação de Jesus aqui em Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42. Nós vemos aqui Jesus enfrentando a hora mais difícil na sua vida terrena, no Getsêmani. E aqui nesse texto, na hora mais difícil, mais confrontadora do ministério de Jesus, nós vamos aprender lições sobre submissão,
sobre oração, sobre perseverança. E vamos aprender como o mestre, como que devemos enfrentar os momentos difíceis da nossa caminhada nessa vida. O jardim do Getsêmani nos apresenta uma visão única do sofrimento de Cristo. Talvez não há nenhum lugar nas Escrituras que mostre o sofrimento de Cristo de forma tão profunda e em detalhes como nós temos nesse texto. E nesse lugar de agonia, Jesus então, apesar de muito sofrimento, ele também demonstra uma submissão ao Pai louvável, digna de ser imitada. O Getsêmani também é um lugar de batalha espiritual. Foi ali que o nosso Senhor enfrentou o peso do pecado, do nosso pecado, e nos deixou um exemplo de como vencer na hora da angústia. Mas vamos para o texto, vamos olhar rapidamente aqui, o versículo 32, que é a porta de entrada para o resto da passagem. O texto começa assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Lembrando que o contexto aqui é a ceia do Senhor, tá? Jesus tinha celebrado a ceia com os discípulos. Jesus então dá uma orientação do versículo 27 ao 31. E então eles vão para um local chamado Getsêmani. Interessante que a palavra Getsêmani é uma palavra aramaica que significa prensa para extração de azeite de oliva. Essa quer dizer a palavra Getsêmani, uma prensa para a extração do azeite de oliva. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu achei curioso ser esse o significado da palavra Getsêmani, porque ali, no Getsêmani, naquele jardim, foi onde Jesus foi como que prensado, foi moído realmente ali, tá? E representa de certa forma essa pressão emocional e espiritual que Jesus enfrentou naquele lugar ali. Jesus, diz o texto aqui, que ele deixa os seus discípulos, a maioria deles, e leva consigo somente Pedro, Tiago e João. Diz o texto que então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegado, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Diz o versículo 33 que ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Esses três homens novamente estão com Jesus, a sós em algum lugar. Lembrando que os três estiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração, onde eles viram a glória de Jesus. E agora os três estão com Jesus no Getsêmani, onde eles vão ver não a glória de Jesus, mas a angústia, a dor e o sofrimento de Jesus. Eles tiveram uma experiência de ver Jesus em toda a sua glória, e agora de ver Jesus em toda a sua humanidade, sofrendo profundamente a angústia, poucas horas ou poucos momentos antes do sofrimento maior que seria na cruz. Mas o sofrimento de Jesus aqui foi profundo. E como eu disse, talvez não há passagem nas Escrituras que mostre com tanta clareza a profundidade do sofrimento de Jesus, a não ser Isaías 53, que é um texto profético. Versículo 33 e 34, nós vamos ver com detalhes sobre a profundeza da tristeza, ou a profunda tristeza de Jesus. O texto diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então no Getsêmani, Jesus procura comunhão, encorajamento dos seus discípulos, porque Jesus está diante da situação mais difícil da sua vida. E no momento mais difícil da sua vida, Jesus quer compartilhar a sua tristeza. E é curioso isso no texto, porque o texto diz que levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Jesus então vai com esses homens para o Getsêmani, e o seu coração começa a ser tomado de pavor e angústia. Essas duas palavras são fortes. Mas o texto continua:
E ele ainda disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus deseja que os seus discípulos fiquem com ele, nesse momento de profunda tristeza e angústia, diante do sofrimento que ele ia enfrentar. O que eu acho interessante no texto é o fato de Jesus querer a companhia dos seus discípulos junto com ele, num momento difícil de tristeza e angústia. Quando o texto diz: ficai aqui e vigiai, o que isso quer dizer? Fica aqui comigo. Fica comigo nessa hora de tristeza, de angústia, nesse momento em que a minha alma está apavorada, nesse momento em que eu estou profundamente triste. Fiquem aqui comigo. E meus irmãos, o sofrimento é algo muito pessoal. E o sofrimento de Jesus é algo singular, primeiro porque é dele. É difícil você entender o sofrimento do outro. Você pode até ter um vislumbre do que a outra pessoa está passando, mas é difícil, porque o sofrimento é algo pessoal. Ninguém sofre da mesma maneira. Agora, em se pensando em Jesus, é ainda muito mais. Porque nós estamos falando do sofrimento do Deus encarnado. Você não separa as duas naturezas de Jesus. É o sofrimento do Deus encarnado. Um sofrimento profundo que nós temos dificuldade de imaginar a profundidade da dor do nosso Redentor. Em outro evangelho vai dizer que esse sofrimento foi tão profundo que saía poros, nos seus poros saía gotas de sangue, para você imaginar o quão tenso estava o seu corpo, o seu nervo, a aflição que envolvia todo o ser do nosso Redentor. A expressão profundamente triste até a morte pode significar o que estava quase matando ele. Ele estava tão triste que é como se ele estivesse quase morrendo, literalmente, de tristeza. E a morte seria uma libertação dessa tristeza, como de fato foi. Mas aqui no Getsêmani, Jesus não pede a morte. É importante entender isso aqui. Jesus não é um suicida. Ele está sofrendo profundamente até a morte, ou seja, é uma tristeza profunda, tão profunda que quase que se ele estivesse morrendo de tristeza, mas ele não pede a morte, pelo contrário, a sua oração é para que ele não morra. Essa é a sua oração, esse é o princípio normal, para que não morra. Mas acima de tudo, apesar dessa tristeza tão profunda, indescritível para nós, ele ainda está disposto, acima disso, de submeter à vontade do Pai. Jesus deseja que Pedro e Tiago e João vigiassem com ele durante aquele momento. E ali Jesus queria que eles estivessem ali com ele no sofrimento. Eu acho uma lição tão linda essa parte do texto, porque a Bíblia diz isso: chorai com os que choram, carregar cargas uns dos outros, sofrer com os que sofrem, orar por aqueles que estão sofrendo. E Jesus, em sua humanidade, ele também precisava e desejava de ter alguém ao seu lado no momento de dor. Jesus é um exemplo para nós daquilo que nós precisamos, e isso não é pecado, fica claro isso. Pecado é o orgulho que nos impede de pedir um ombro amigo. Pecado é o orgulho que nos impede de ligar para as pessoas e pedir: ore comigo, chora comigo, me dê o seu ombro. Isso sim é pecado. Mas querer ter alguém do seu lado na dor, isso é ser humano. Querer ter um ombro amigo no sofrimento, isso é ser humano na sua plenamente humano. Jesus, plenamente humano, ele expressa a dor e a fraqueza de ser humano ao
querer que os seus discípulos estivessem com ele ali. Mas nem isso ele teve. Além da sua dor profunda, e nós vamos depois entender por que essa dor era tão profunda, ainda havia a dor de sofrer sozinho. Sofrer sozinho é terrível. Por que muita gente, meus irmãos, melhoram quando senta com alguém e desabafa? Tem gente que você senta, abre o seu coração, sente melhor. Eu, como pastor, tive tantas experiências assim, de pessoas que chegam na minha sala para aconselhar, e fala, chora, e fala de novo, porque quem às vezes está sofrendo precisa falar. Nem todo mundo é assim. Tem gente que sofre e não consegue falar. Tem gente que sofre e tem dificuldade de abrir. É da natureza dela assim. Tem outros que sofrem e precisa falar. E precisa abrir. Várias vezes já tive essa experiência, a pessoa fala, sofre. E aí depois eu não falo quase nada. Aí no final ela fala, pastor, você não sabe o quanto você me ajudou. E eu falo, nem eu. Que eu não fiz nada, só ouvi. Mas ela se sentiu ajudada, porque ela tinha alguém para ouvi-la. Jesus não tinha ali com ele, apesar de ter chamado Pedro, Tiago e João, esses homens que tiveram o privilégio de estar com ele na glorificação, mas esses também não foram, dormiram. Você vai ver durante a passagem, a exposição do texto, que por 3 vezes Jesus chama eles e encontra eles dormindo. Além da dor do que haveria de vir, a dor de estar só. Nós sofremos por causa do pecado das outras pessoas também. E sofremos por causa do nosso pecado. Jesus está sofrendo por causa dos nossos pecados de todo sentido. Todo o sofrimento de Jesus não é por causa de pecado nenhum dele, mas só por causa do nosso pecado. Inclusive o de estar só, porque os discípulos não estavam dispostos a perseverar com ele. Porque você concorda que às vezes estar com pessoas no sofrimento pode exigir sacrifício? No caso dos discípulos, lutar contra o sono. É igual ao velório. Você percebeu que o velório depois da meia-noite zera? Mas some todo mundo. Fica às vezes só a família mesmo. Literalmente mesmo. Às vezes nós temos dificuldade de sofrer com os que sofrem. Às vezes nós temos dificuldade de chorar mesmo, literalmente, com os que choram. Jesus sentiu literalmente isso na pele. E o sofrimento de Jesus não foi pequeno. Observe as palavras: pavor, angústia, profundamente triste e profundamente triste até a morte. Então não pense que é pouca coisa. É muito mais do que depressão. O que ele sentiu naquele momento. Ele não ficou prostrado, mas o que ele sentiu naquele momento é algo que talvez ninguém nunca tenha sentido em toda a história, a dor do seu coração. Daqui a pouco veremos por que tanta dor, por que tanta tristeza, por que tanta angústia. Segundo lugar, vamos destacar no texto que a oração de Jesus em submissão à vontade do Pai é um exemplo maravilhoso, não é isso? Versículo 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Primeiro eu quero destacar a atitude externa de Jesus em face à sua dor durante a oração. Porque o texto começa assim: adiantando-se um pouco, prostou-se em terra. Qual era o comum de orar? Principalmente rabino, orar em pé e às vezes com as mãos levantadas. Agora, quando alguém se prostrava em terra em oração, isso expressava a sua profunda angústia diante de Deus enquanto orava. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, lá em Números 14, versículo 5, temos o exemplo de Moisés e Arão diante da glória de Deus. O texto diz assim: então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés e Arão orando,
por Israel, eles caíram com o rosto em terra. Isso é uma demonstração de quebrantamento, de sofrimento, de dor e de angústia. Josué, diante da derrota da nação, faz a mesma coisa. Josué 7,6 diz: então Josué rasgou as suas vestes, prostou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, e puseram pó sobre a cabeça. O fato de Jesus cair em terra, se desbrustar ali, expressa a sua dor, a sua tristeza, o seu anseio de comunhão com o Pai, expressa mais uma vez a profundidade da dor do seu coração, mas também expressa a sua sinceridade. O texto vai dizer: e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Isso é uma parte interessante no texto. Jesus está pedindo que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Que hora? A hora que ele deveria enfrentar a cruz. Por isso que o versículo 41 diz: chegou a hora. Ele está pedindo para que fosse poupado aquela hora. Agora, quando ele diz para que lhe fosse poupada aquela hora, o que ele está pedindo é que Deus, se possível, Deus nos salvar sem ter que ele se submeter à cruz. Alguém vai dizer: mas Jesus não sabia que não podia? Sabia. Mas o ponto que agora Jesus está enfrentando o sofrimento e a dor do seu coração. E o ponto aqui é que Jesus, ele foi muito sincero. Pensa o seguinte: você sabe que você tem que fazer uma coisa, não dá para você fugir dela, mas o seu desejo é fugir dela. É isso que Jesus faz aqui. Jesus sabe que ele não pode deixar de ir para a cruz, mas naquele momento o desejo do coração dele é não ir, porque ele sabe o que ele ia ter que enfrentar. O que Jesus faz aqui é ser sincero na oração. Isso aqui é uma lição muito importante, meus irmãos. Se tem uma coisa que nós temos que ser enquanto oramos a Deus, é sincero. Sincero no sentido mais literal que você possa imaginar. Nós temos liberdade de abrir o nosso coração a Deus, dizer tudo o que sentimos, mesmo se aqueles sentimentos não sejam conforme a vontade do Pai. Isso não é pecado, está claro isso aqui no texto. Jesus abre o seu coração e expressa a dor da sua alma. Esse é o sentimento. Isso não quer dizer que ele devesse seguir o seu sentimento, como ele vai mostrar aqui, não. Mas é o que ele está sentindo. Nós não podemos ficar rodeando o toco quando vai conversar com Deus. E nem querendo dar um ar de piedoso. Na verdade, a nossa conversa com Deus tem que ser papo reto. Você tem que abrir, escancarar o seu coração, mesmo que você tenha vergonha do que você está sentindo, mas você tem que ser sincero com Deus. Jesus talvez poderia pensar: mas não vou fazer essa oração, eu sei que eu tenho que morrer, então não vou fazer. Ele não faz isso. Ele foi sincero com Deus, mas ele termina a oração e diz: contudo, seja feita a tua vontade. Mas qual que é o desejo sincero ali? É de não morrer. E é natural isso. Você não concorda comigo que seria estranho se Jesus tivesse prazer no sofrimento? Não seria estranho se Jesus tivesse prazer no horror que ele fosse enfrentar na cruz? É óbvio que ele não ia querer sentir nada daquilo, enfrentar nada daquilo. Mas mais do que querer a sua vontade, ele quer fazer a vontade do Pai. E isso é algo que nós precisamos aprender com Jesus. E Jesus nos ensinou: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Você concorda que tem sentimentos que você tem vergonha de tê-los? E você não gostaria de sentir às vezes coisas que você sente?
E você às vezes tem vergonha de contar para as pessoas que você sente, e Jesus não sabe disso, é óbvio que Ele sabe. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, mas não deixe de falar. Não deixe de abrir o seu coração para Deus, mesmo que aquilo que você está sentindo e desejando seja algo feio e horrível. Mas Deus conhece o nosso coração, porque antes que as palavras cheguem à boca, o Senhor já conhece tudo que está no nosso coração. Vamos aprender a orar com o Salmo 139. Quando o salmista diz que o Senhor me conhece, se subo aos céus, lá está, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor vai me encontrar, se toma as asas da alvorada, lá o Senhor vai me achar. Eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, todos os meus dias estão contados. E ele diz o seguinte, é tão grandioso o fato de que o Senhor sabe tudo, que eu não consigo compreender isso. É grandioso demais para mim. Mas depois o salmista vai e conta o negocinho mais feio lá. Ele diz, só que eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu odeio os meus inimigos. E odeio com ódio consumado. Por que o salmista dá essa volta toda para dizer isso? É para dizer o seguinte, eu não posso fugir. O Senhor sabe o que está no meu coração. E no meu coração é ódio pelos meus inimigos. Só que ele termina a oração como um crente. Sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se tem mais alguma coisa que nem eu estou percebendo. E me livra, e me dirige no caminho correto. E ele diz isso para Deus porque Deus sabe. Deus conhece até o que você não conhece. Às vezes as pessoas falam assim, só eu e Deus que sabe. Nada, só Deus sabe. Tem coisa que nem eu sei direito. Tem coisa que nem eu tenho percepção. E às vezes coisas óbvias. Às vezes coisas óbvias. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, e durante o aconselhamento, Deus fez uma obra no coração dessa pessoa, e ela começou a chorar. Eu fiquei meio constrangido, né? Falei, o que eu falei? E quando a mulher chora é pior ainda, né? Aí eu esperei ela parar de chorar, e eu perguntei, o que houve? Ela falou, não, eu descobri que eu sou irada. Aí eu fiquei meio constrangido, né? Que eu pensei, você não está sabendo disso ainda não, né? Porque ira é um tipo de fraqueza que ela é visível para quem é de fora. Só que, apesar de ser visível, eu sabia que ela era irada. Isso não era novidade para mim. Mas o que me chamou a atenção é que ela não tinha tomado consciência dessa realidade até aquele momento. E o seu choro foi justamente porque ela tomou consciência de uma realidade que ela não conseguia enxergar. Então ninguém conhece nós melhor do que nós, sim, Deus. E nós não nos conhecemos corretamente, mas Deus sim. E por isso que é bobagem eu ficar conversando com Deus e não jogar tudo que eu estou sentindo. Pastor, mas isso que eu estou sentindo não é bacana, não interessa. Deus conhece o seu coração. Se Jesus fez isso, imagina eu e você. Jesus foi muito honesto. Se possível, me passe esse cálice, ou seja, me tira desse sofrimento. Se possível, que eu não tenha que enfrentar esse sofrimento. Mas quando Jesus, ele vai dizer que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui é a profundidade da oração de Jesus. Eu quero que você preste atenção no contraste. Primeiro o texto mostra claramente a profunda dor da alma de Jesus. As palavras são fortes, pavor, angústia, profundamente triste até a morte. Então, isso é para ficar em relevo o quão profundo era a dor da sua alma. Agora você observe que apesar dessa dor ser tão profunda, e a profundidade dessa dor, ela é intensificada pela oração de Jesus, dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Esse conjunto de coisas, o que o texto diz sobre a sua dor, e a oração de Jesus em pedir, se possível, passa de mim esse cálice, expressa que a dor do coração de Jesus é algo inimaginável.
Mas apesar dessa dor tão profunda, que não dá nem para imaginar, o que ele diz no final? Mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Por mais profundo que fosse, e o texto mostra que era, a vontade em fazer, o desejo em fazer a vontade de Deus era maior. Isso é algo chocante. Porque por poucas coisas nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Jesus, no momento mais terrível dos seus sofrimentos emocionais, ainda assim a vontade de fazer a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus era maior. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Era muito maior. E no versículo 36 começa assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. A palavra Abba, na língua aramaica, quer dizer pai. Só abre um parêntese: Jesus, ele conversava com os seus discípulos, não era nem em hebraico nem em grego. A linguagem comum de Jesus com os seus discípulos era em aramaico, que é uma mistura. Na verdade, não é uma mistura de grego com hebraico. É bem parecido com o hebraico, mas é um pouco diferente. Essa era a língua que Jesus falava com os seus discípulos. E quando Marcos coloca, e voltando disse, Abba, vírgula, pai, ele está só traduzindo o que a palavra Abba quer dizer. A palavra Abba quer dizer pai. Ele só está traduzindo. Não é um conjunto de palavras, Abba, pai. O pai é a tradução de Abba. Às vezes as pessoas traduzem essa expressão Abba, pai, como paizinho, querido, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução é pai mesmo. Todavia, para nós, pode parecer meio simplório isso, até porque o pastor está gastando tempo em explicar isso. Bem, para você que é cristão, chamar Deus de pai é natural e deve ser mesmo. E na verdade, chamar Deus de pai é um privilégio que eu e você temos por causa de Jesus. Mas antes de Cristo, raramente alguém se atrevia a chamar Deus de pai. Raramente. Tanto é que Jesus, por várias vezes, foi questionado dele se referir a Deus como seu pai. E quando Jesus então chama Deus de pai, isso mostra a sua relação de filho e mostra a sua intimidade que ele tinha com Deus. Quando eu e você chamamos Deus de pai, nós o fazemos porque a Bíblia diz que nós somos adotados em Cristo Jesus e por causa de Jesus nós podemos chamá-lo de pai. As pessoas as pessoas até chamam Deus de pai, mas Deus não é pai de todo mundo não. Ele só é pai daqueles que foram adotados em Cristo Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro. Por exemplo, Romanos 8,15, Paulo vai dizer, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E por que Paulo usa a palavra aramaica Abba? Por que não simplesmente diz, pelo qual clamamos Pai? Porque ele está relacionando isso com Jesus. Porque Jesus se referia em aramaico a Deus como Abba. O que ele está dizendo que através do Espírito Santo, agora eu falo com o Pai como Jesus falava. Esse é o ponto. Lá em Gálatas 4,6, Paulo novamente orienta a igreja e diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E porque eu tenho o Espírito de seu Filho, diz Paulo, que clama, Abba, Pai, que clama como Jesus. Ou seja, porque nós somos adotados
na família de Deus, temos o Espírito de Cristo, temos o Espírito Santo, por isso nós podemos nos apresentar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso de quem? De todos aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Então, nós temos intimidade. Essa intimidade que Jesus revela lá no Getsemane, onde Ele abre o seu coração, onde Ele pede, se possível, que lhe passe aquele cálice, essa intimidade de abrir profundamente a sua alma diante de Deus, durante uma profunda tristeza, angústia, dor e sofrimento, todos aqueles que foram salvos em Cristo, adotados como filhos de Deus, têm essa mesma intimidade. Essa mesma intimidade nós podemos ter com Deus, e nós devemos ser gratos a Deus por isso, porque nós podemos ter intimidade com o nosso Pai. E meus irmãos, e muitas vezes nós perdemos a noção disso, e nós não usufruímos disso. Na verdade, nós temos tantos privilégios espirituais, só que às vezes nós vivemos como se não os tivéssemos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos fé, nós temos a palavra, nós temos livre acesso a Deus a qualquer momento e hora do dia, e nós podemos nos relacionar com Deus com a intimidade que um filho se relaciona com seu pai. Agora, não confunda intimidade com ousadia de poder se apresentar diante de Deus de qualquer jeito. O bom filho é aquele que respeita o pai. Essa intimidade não elimina o respeito, não elimina o temor, não elimina a reverência. Por isso que não tem bobagem maior no mundo do que dizer o cara lá de cima. Isso é uma bobagem sem fim. Bem, para ela, ele não é mais do que isso mesmo. Não é pai ainda. Mas porque era da vontade de Deus, Pai, que o seu filho morresse. Jesus está clamando aqui, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que o filho morresse. Você consegue imaginar a profundidade disso? Você que tem filho? A vontade do Pai é que o filho morresse. A vontade do Pai é que o filho enfrentasse o inferno que ele ia enfrentar na cruz. Se você entender isso, você consegue entender o que diz a Bíblia. Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Se você entender isso, você consegue entender o grande amor de Deus por nós. Era vontade de Deus que Jesus enfrentasse o inferno da cruz, porque esse era o único meio de nós sermos salvos. E talvez você pense, mas pastor, por que Deus, Ele não é todo poderoso? Por que Ele não simplesmente disse, está perdoado o pecado de todo mundo, e vamos todo mundo comigo, vamos para o céu? É mais fácil. Qual que é o problema aí? Essa é a diferença entre nós e Deus. Nós não somos perfeitos. Ser perfeito é ter tudo certinho. Sendo Deus perfeito, Ele é perfeitamente justo. E sendo Deus perfeitamente justo, Ele não pode ignorar o meu pecado e o seu pecado. E sendo Deus perfeitamente justo, Ele não pode me amar, exercer misericórdia e graça sobre a minha vida, enquanto o problema do pecado não fosse resolvido. Sendo Deus perfeitamente justo e santo, o pecado não seria resolvido se Ele não intervisse. Se do céu não viesse alguém santo e perfeito, para se identificar literalmente com a humanidade e morrer no nosso lugar. Sendo Deus perfeito, Ele não poderia nos salvar se Cristo não levasse sobre si os nossos pecados. Ele nos substituiu.
a justiça de Deus foi feita. A ira de Deus foi derramada sobre o pecado, mas em vez de derramar sobre nós, derramou sobre Jesus lá na cruz. Foi sobre Jesus que ele derramou. E agora você vai entender por que Jesus tinha tanto pavor da morte da cruz. Porque quando você olha esse texto, fala, porque o texto deixa claro que Jesus estava apavorado. O texto fala de pavor, fala de angústia, profundamente triste, e uma tristeza tão profunda até a morte. Fala de Jesus prostrado no chão, orando e pedindo, se possível, passa de mim esse cálice. Fala de Jesus chorando, prostrando, orando e saindo sangue dos seus poros, de tão angustiado que ele estava em face do que ia acontecer. Mas se o pavor de Cristo fosse simplesmente por causa da morte na cruz, esse texto poderia ser um texto que daria desânimo para os mártires que sucederiam depois. Porque os mártires que viriam depois poderiam olhar para esse texto e dizer, bem, se Jesus está assim, eu não aguento não. Mas quantos morreram? A tradição diz que Pedro morreu crucificado e ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Outros morreram queimados, outros morreram na estaca, pessoas morreram de várias formas cruéis, outros morreram comidos por leões, outros foram incendiados em Roma. Cristãos ao longo da história morreram de forma tão cruel e terrível, mas por que tanto pavor? Não era só a morte física, mas era a maldição do pecado que viria sobre o santo. É difícil para nós entendermos isso, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos na lama. Nós estamos falando do santo de Deus, Jesus Cristo, o homem mais perfeitamente Deus, plenamente Deus, verdadeiramente Deus, mas também plenamente humano. Mas, meus irmãos, sem negar um milímetro que seja da profunda dor física que Jesus sofreu na cruz, nós precisamos nos atentar para algo pior, que nenhum mártir, por mais cruel que tenha sido a sua morte, sofreu o que Jesus sofreu. Porque Jesus é o santo de Deus. E lá em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer que o santo de Deus se tornou pecado por nós, ainda que não tenha conhecido o pecado. O sofrimento de Cristo não é tão profundo como a morte física. O sofrimento de Cristo é mais profundo porque o nosso pecado foi jogado sobre ele. Mesmo que ele não tenha pecado, ele se tornou pecado por nós. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre si a ira divina. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Jesus enfrentou a ira divina, um sofrimento muito mais profundo que a morte. Você sabe o que Jesus enfrentou na cruz? Algo pior do que a morte. Sabe o que é pior do que a morte? O inferno. Jesus enfrentou na cruz o inferno, porque o inferno é onde está a ira de Deus. A maldição de Deus está toda no inferno. E Jesus enfrentou o inferno na cruz, para que eu e você não fôssemos para o inferno. Jesus enfrentou o inferno na cruz, para que nós não enfrentássemos o inferno. O pavor de Jesus aqui não é a morte da cruz. O pavor de Jesus é o inferno que ele enfrentaria na cruz. E foi tão grande que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você quer perceber quão profundo foi o sofrimento de Cristo na cruz? As palavras de Jesus revelam esse sofrimento. É muito mais do que dor física. É a maldição do pecado toda jogada sobre ele. Mas não só a maldição, é a justa
ira de Deus que foi jogado sobre Jesus naquela cruz. Toda a maldição do pecado estava sobre Jesus ali. Então você entende o quão terrível foi o sofrimento de Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se você conseguiu visualizar um pouco do que eu acabei de dizer aqui, eu quero perguntar para você: você consegue confiar e crer que Jesus sabe o que é desespero? Você consegue confiar e acreditar que Jesus sabe o que é pânico? Jesus sabe o que é ansiedade? Jesus sabe o que é depressão? Ou você acha que tem alguém que sabe mais do que Jesus? Você acha que tem alguém que pode te ajudar na sua depressão, na sua tristeza profunda, na sua ansiedade, mais do que Jesus? Aquele que foi tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, porque aqui foi uma tentação, e que nunca pecou, que sabe o que é padecer, Ele é capaz de nos socorrer nas nossas mais profundas crises. Na sua profunda crise de dor, de angústia, de tristeza, de depressão, olhe para o Redentor, olhe para Jesus Cristo, porque Ele sabe o que é padecer. Enquanto você chora, se angustia, rola na cama de profunda angústia e ansiedade, olhe para Cristo, porque Ele sabe tudo o que passa, não só porque Ele é onisciente, mas porque Ele viveu muito mais do que você está vivendo. Ele experimentou algo muito mais profundo do que você possa experimentar. Então olhe para Ele, confie nele e creia que Jesus pode tirar você dessa situação. É por isso que entre os vários nomes que Jesus possui, um deles é Maravilhoso Conselheiro. É aquele que é capaz de nos consolar na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa angústia, na nossa depressão, no nosso pânico. Olhe para o nosso Redentor. Mas, meus irmãos, é tão triste perceber que a igreja muitas vezes perdeu isso. A igreja às vezes confia mais em conselhos humanos do que no próprio Redentor, que sabe o que é padecer, em quem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O nosso Redentor sabe. Se você está aqui nessa noite, querido, você tem sofrido, tem vivido uma vida angustiante, tem até sido diagnosticado com depressão, com pânico, com ansiedade crônica, eu quero dizer para você, o nosso Redentor sabe de tudo isso. Ele é capaz de restaurar o seu coração, restaurar a sua alma. Quem crê em mim, fluirão rios de vida do seu interior, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas se você não crê nisso, se você não confiar nessas verdades, você não vai experimentar tudo que o Senhor tem para você. Mas se por um lado nós temos Jesus sendo vitorioso em meio à dor profunda, nós temos discípulos sendo derrotados pelo sono. Pelo sono. Olha, do versículo 37 a 40 diz: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Jesus está sofrendo terrivelmente e não tem ninguém para sofrer com ele. Não tem ninguém. Nem medo Pedro, Tiago e João, que tiveram tantos privilégios. E quando Jesus volta e os acha dormindo, ele chama a atenção de Pedro. Até porque talvez Pedro, porque era o líder, né? E ele fala: tu dormes, não podes vigiar nenhuma hora comigo. Ou seja, você não pode ficar comigo aqui no meu sofrimento nenhuma hora, cara. Jesus então volta a orar. Nos outros evangelhos vão dizer, Lucas vai dizer isso, que Jesus volta e repete a mesma oração: Pai, se possível, aparte de mim esse caso, mas contudo seja feito a tua vontade. E ele volta lá e os discípulos continuam dormindo. Ele faz durante isso 3 vezes. Os discípulos continuam dormindo.
continuam dormindo. Só que agora observe que ele muda o tom. Primeiro é uma repreensão porque eles não estavam prontos a estar com ele no sofrimento. O segundo já é uma palavra de cuidado, porque diz o versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que muda agora? Jesus estava sendo profundamente tentado ali, com certeza. Mas Jesus venceu, porque a vontade de fazer a vontade do Pai era maior, apesar da dor profunda e inimaginável para cada um de nós. Agora Jesus diz para os discípulos, vigie e ore, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não sucumbem à tentação, porque eles também iam ter que enfrentar a cruz. Lembrando que na Bíblia, cruz não é sinônimo de sofrimento por causa de Cristo ou por causa do Evangelho. É sinônimo. Os discípulos também iam ter que enfrentar a cruz deles. Tiago, por exemplo, pouco tempo depois seria decapitado, seria o primeiro. João não ia morrer no martírio como os outros, mas ia sofrer como prisioneiro numa ilha de Patmos até a sua morte. Pedro, segundo a tradição, como eu já disse aqui, seria crucificado de cabeça para baixo. E todos os demais, segundo a tradição, morreram como mártir, queimado, crucificado, estaca e etc. Jesus está dizendo, olha, vigiai e orai. Ele está aconselhando eles, para que eles consigam enfrentar os seus temores. Porque se Jesus enfrentou tal temor aqui, você acha que eu e você estamos imunes a isso? Às vezes nós falamos assim, daqui a uns anos vai ser difícil, o evangelho vai ser difícil. Mas se a gente não vigiar e orar, nós não vamos conseguir enfrentar as dificuldades, não. Por que não? Porque nós somos fracos. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Você pode até querer fazer o certo, mas a carne é fraca. E sem a graça de Deus eu não consigo. Agora você consegue perceber o valor da oração nesse processo? Como é que Jesus lida com a sua tristeza profunda? Orando. Qual o conselho de Jesus para os discípulos quando forem enfrentar lutas profundas? Oração. A oração cumpre um papel fundamental na nossa caminhada espiritual para enfrentar os problemas. Se nós não lutarmos contra o nosso coração pecaminoso e não dedicarmos tempo com Deus em oração, nós nos tornamos presa fácil, primeiro a Satanás e segundo a nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo, é o nosso próprio coração. O nosso coração que é egoísta, o nosso coração que quer conforto, o nosso coração que não quer trabalho, o nosso coração que quer que a nossa vontade seja feita assim na terra como no céu. O nosso coração é um problema. E na luta contra o nosso coração, nós devemos nos humilhar diante de Deus em oração e dizer, me ajuda, Senhor, me dê força. Eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu não consigo, mas me ajuda, Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração em oração se queremos ser vitoriosos na luta contra o nosso próprio coração. Qual foi o conselho que Paulo dá para o coração ansioso? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, faça o quê? Sejam conhecidas diante de Deus toda a vossa ansiedade, com oração, súplica e ações de graça. Oração é um instrumento de Deus para nos libertar de tristeza, ansiedade, de angústia. É um instrumento de Deus para ter intimidade com Ele. É um instrumento de Deus para abrir o nosso coração. Oração, oração e oração. E Jesus é muito claro ao falar isso para os seus discípulos. Mas a última parte, nós vemos aqui que Jesus, ele se mantém firme ao seu propósito, apesar da dor da sua alma. Ele diz, volta ao versículo 40,
Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que lhes responder. Eles não sabiam nem o que dizer para Jesus. Sabe quando você está com vergonha? 3 vezes, cara. Eles já falaram, não tinha mais nem o que dizer. Diz versículo 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Aqui tem um tom irônico, né? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Chegou a hora. Jesus diz: basta, chegou a hora. Ou seja, agora não dá mais para dormir. Agora chegou a hora crucial de toda a história. O auge da história vai começar agora. Chegou a hora. Que hora é essa? A hora que Jesus seria entregue e seria preparado para morrer a morte da cruz. A hora que trouxe tanto pavor, tanta tristeza, tanta angústia ao nosso Redentor ia se cumprir. Ele diz: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Essa palavra aqui, está sendo entregue, é importante. Jesus só morreu porque ele deixou morrer. Só fizeram o que fizeram com Jesus porque o Pai deixou que fizesse. É importante, não esqueça disso. Jesus diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, presta atenção na firmeza de Jesus em cumprir a sua missão. Ele lutou contra os seus sentimentos, lutou sozinho, lutou com a indiferença dos seus amigos próximos, mas nada disso fez desistir da sua missão. Grava bem isso na sua mente, querido. Nós desistimos muito facilmente da missão que Deus nos deu. Muito facilmente. Às vezes, qualquer coisinha desanima. Qualquer coisinha não vou fazer mais. Qualquer coisinha não quero. Isso é uma vergonha. Uma vergonha sem fim. Nós não podemos desistir. Deus nos chamou para ser sal, para ser luz nessa terra. E mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que eu me veja caminhando sozinho, nós não podemos desistir. Outra coisa linda nesse texto. Você sabe como é que você vence a tristeza do seu coração? Agindo. A profunda dor de Jesus não o deixou prostrado. Isso quer dizer que Jesus foi, mas foi triste. Isso quer dizer que Jesus foi, mas foi angustiado. Quer dizer que Jesus foi, mas ele foi com o seu coração pesaroso. Você sabe qual que é o nosso grande erro? É que nós achamos que nós só devemos ir quando não tem tristeza, quando não tem angústia, quando está tudo bem. Não adianta você dizer assim: por que você não está... pastor, meu coração não está pedindo. Seu coração? O coração de Jesus pedia para ele não ir para a cruz. Se ele seguisse o coração, sabe o que ia acontecer comigo, com você? Nós íamos todos para o inferno sem fazer curva. Mas Jesus não seguiu o desejo dele. Ele seguiu a vontade do Pai. Nós somos chamados para seguir a vontade do Pai, mesmo que os nossos desejos não acompanhem isso. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer ler a Bíblia. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer orar. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer vir para o ensaio, para o grupo de louvor.
Não serão poucas as vezes que eu não vou querer preparar a aula de escola dominical. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer ir no grupo de pastoreio na semana, depois de um dia cansado de serviço. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer levantar de manhã para ir para a escola dominical. Não serão poucas as vezes que eu não vou querer deixar o conforto da minha casa para poder se envolver em algum trabalho da igreja. Não serão poucas as vezes. Mas se eu for alguém movido por sentimento e não por obediência, não serão poucas as vezes que eu vou deixar de fazer. Serão muitas vezes. Se eu for alguém movido por sentimento, não serão poucas as vezes que eu vou me abater, ficar prostrado e caído. Porque quem é movido por sentimento, ele vai se afundar. A Bíblia nos ensina a caminhar pela fé. E fé nem sempre acompanha sentimento. Pensa no pai daquela menina que morreu. Lembra? Vai até Jesus, mestre, minha filha está quase morrendo. Jesus, eu vou com você. No meio do caminho, Jesus para atender uma mulher com fluxo de sangue. E o homem está lá. Aí chega alguém e diz para o homem, olha, a sua filha morreu. E o que Jesus disse para ele? Não temas, crê somente. Jesus não ignorou o seu sofrimento, não ignorou a sua dor, mas mostrou para ele que a fé, ela é maior do que os nossos sentimentos. E ele então luta contra a sua dor, luta contra a sua tristeza, mas confia no Senhor apesar dos seus sentimentos. E ele então tem um privilégio de receber um milagre que poucas pessoas no universo, no mundo inteiro, puderam receber, de ver a sua filha morta ressuscitar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos, é pela fé. E por isso que o Salmo 42, o salmista diz várias vezes, porque está batido a minha alma, esse é o sentimento. Porque te perturba dentro de mim, esse é o sentimento. Espere em Deus e eu ainda louvarei, isso é fé. Espera em Deus, apesar da dor, da tristeza, da angústia, porque eu ainda o louvarei. Isso é fé. A alma batida, sentimento. Perturbada, sentimento. Mas espera em Deus, eu ainda o louvarei. Fé. É a fé que te faz avançar. É a confiança em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. É a confiança em Deus que te faz caminhar. E é isso que Jesus nos ensina. Apesar da sua dor, da sua tristeza profunda, ele confia no Pai, confia no plano do Pai, e ele segue para a cruz, e ele enfrenta. Tem tanta lição aqui, eu vou parar por aqui. Ele enfrenta. E eu e você, temos que ter a coragem de enfrentar. Mas Jesus ressuscitou. Venceu a morte. E todo joelho vai se dobrar um dia. E reconhecer que Ele é Senhor. Valeu? Valeu. Valeu para mim. Valeu para você. E valeu para o próprio Cristo. Que terá alegria. O gozo. De estar junto conosco por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Ela é tão maravilhosa, Deus. Que essa palavra possa ficar bem guardada no nosso coração, bem guardada mesmo, Senhor.